Olá pessoal, meu nome é Pablo Henrique, eu sou professor, coach e tradutor de inglês. E através desse vídeo eu estou dando início a uma série em que eu vou ensinar para vocês como usar o Present Perfect. O Present Perfect é uma das estruturas mais requisitadas e mais refinadas, né, da língua inglesa e que é bem necessária para você colocar, né, em aplicação enquanto você conversa, enquanto você manda um e-mail, em determinadas áreas que vão ser cruciais para o seu sucesso. E muitas pessoas têm dificuldade no uso do Present Perfect. Você vai ver através desse vídeo e da série de vídeos que é muito simples o uso do Present Perfect. Vamos lá? O Present Perfect é uma estrutura que se divide em três. Ela se ramifica em três subestruturas. E a partir dessas estruturas, várias outras estruturas se derivam. Eu vou falar, primeiramente, do caso 1, da primeira estrutura, da mais simples do Present Perfect. A base estrutural desse primeiro caso é o have mais o verbo no particípio. E quando você constrói uma frase, né, com essa primeira estrutura, você está dando ênfase ao fato que ocorreu, fatos que estão acabados. Você não vai definir o tempo e o foco está na ação, não no tempo passado. Por exemplo, se eu falar The secretary has sent the documents to her boss. The secretary has sent the documents to her boss. Eu estou falando, a secretária enviou os documentos para o chefe dela. Mas vocês puderam perceber que eu não usei o have, eu usei o has. E por que eu usei o has? Porque eu estou falando em terceira pessoa. A secretária é o sujeito ela. Da mesma maneira que se fosse o coordenador, seria o sujeito ele. Então lembrando que quando você usa o he, ou she, ou it, terceira pessoa, você vai colocar o verbo como has, não como have. Para os demais sujeitos, aí sim você vai usar o have. Outra coisa, uma dúvida comum é a pessoa se perguntar: mas Paulo, por que você colocou o has? Por que colocou no present perfect? Por que você não falou diretamente The secretary sent the documents to her boss, ao invés de colocar The secretary has sent? Simples. Porque quando você usa o verbo no passado simples, você está falando em estrutura, uma estrutura em que você colocou o foco lá no passado, em que você falou: a secretária, por exemplo, a secretária enviou os documentos para o chefe dela ontem à noite. Aí sim você vai usar o passado simples. Mas o Present Perfect, por mais que ele tenha um nome de presente perfeito, na verdade ele se relaciona com o passado e com fatos que estão acabados. Você está falando no presente de fatos que acabaram. E o foco está na ação. Essa é a grande sacada do Present Perfect. Pelo menos no primeiro caso, né? Essa é a grande sacada. Porque você vai colocar uma estrutura com foco na ação e não pode definir o tempo. Ela é bem usada no dia a dia e no cotidiano de quem tem a língua nativa em inglês. Um outro exemplo de frase. The stockholders have bought a bigger amount of stocks. Os acionistas compraram uma quantidade maior de ações. Mesma estrutura. Nesse caso eu usei o have, porque os acionistas, the stockholders, são eles. E um exemplo de present perfect na interrogativa e na negativa. Have you finished your work? O have passa para frente do sujeito, comumente, como em qualquer pergunta ou auxiliar, passa para frente do sujeito. Negativa, o have vai juntar com not, ou has vai juntar com not. Exemplo, I haven't finished my work. Ou he hasn't finished his work. Eu não terminei o meu trabalho, ele não terminou o trabalho dele. Daí, nós vamos para o segundo caso do Present Perfect. O primeiro, fatos acabados, simplesmente. Esse segundo são fatos que acabaram de acontecer, acabaram de ocorrer. Então você acrescenta o just na estrutura. A estrutura vai ficar have mais o just mais o verbo no particípio. Então, exemplo. The secretary has sent the documents to her boss. Agora eu falo, the secretary has just sent the documents to her boss. A palavra just sozinha significa apenas, somente.
Mas a palavra just com present perfect vai dar a conotação de que algo acabou de ocorrer. Então, the secretary has just sent the documents to her boss. A secretária acabou de enviar os documentos para o chefe dela. O outro exemplo que eu havia dado. The stockholders have bought a bigger amount of stocks. Eu vou acrescentar o just. The stockholders have just bought a bigger amount of stocks. Os acionistas acabaram de comprar uma quantidade maior de ações. Não apenas compraram, eles acabaram de comprar. E de uma pergunta, mesma maneira. Se eu perguntar, have you just finished your work? Ao invés de have you just finished your work, como exemplo anterior, o que eu estou perguntando? Você acabou de terminar o seu trabalho? E a negativa também é a mesma coisa. I haven't finished my work vai virar I haven't just finished my work. Eu não acabei de terminar o meu trabalho. E no caso da terceira pessoa, he hasn't just finished his work. Ele não acabou de terminar o trabalho dele. Muito obrigado a vocês. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.